Muito bem-vindo aqui ao programa Fórum 11h30. Tudo bem, Boulos? Bom dia, boa tarde, Dri, Rovai, a todo mundo que está acompanhando a gente no Fórum 11h30. Satisfação estar com vocês aqui de novo. Satisfação é nossa, muito bem. Vamos lá, Rovai. Muito obrigado por ter vindo, Guilherme, você é sempre muito gentil conosco. Eu não vou deixar de começar por assunto do dia, aí, né, que é essa história do Ciro. Eu estava fazendo um editorial, a gente fala Rovai aqui todos os dias, que depois vira um programa recortado à tarde, e registrando a entrevista que ele deu agora há pouco no Datena, onde ele falou, não sei se você viu, mas onde ele falou a seguinte frase, para se defender. Vão me insultar, vão me agredir, mas a intenção é exatamente essa, me abater para que eu seja moderado, para que eu não continue atacando aqueles ladrões assaltantes da vida pública brasileira, como é o Bolsonaro e como foi o Lula. Continuarei dizendo concretamente quem é ladrão e eu não sou. O que você acha disso, Boulos? Depois de sofrer a visita da Polícia Federal na sua casa, o que aconteceu com o Ciro? Olha, Rovai, primeiro, eu acho que o que aconteceu hoje mais cedo com o Ciro é um ato me parece um ato de lawfare, um ato de perseguição política, da mesma forma que nós denunciamos quando isso aconteceu com o Lula, quando aconteceu com a Dilma durante todo o processo do golpe. É importante denunciarmos também quando acontece com o Ciro, independente das opções e dos caminhos políticos que ele resolveu tomar. Me parece muito esquisito requentar uma investigação de 10 anos atrás, nesse momento, né, quando o adversário político dele mais direto na disputa pela terceira via é justamente o Sérgio Moro, né, o rei. Exatamente. A pesquisa de ontem do IPEC demonstrou isso. Então, me parece um caminho de um setor lavajatista que permanece ativo dentro das instituições do judiciário e da própria polícia brasileira para poder ir abrindo mais espaço para o Sérgio Moro. E, nesse sentido, como vítima de lawfare, o Ciro merece a nossa solidariedade. Agora, os caminhos políticos que o Ciro resolveu tomar, eu já venho questionando há um bom tempo, porque ao tentar fazer um discurso de, olha, Bolsonaro e Lula como se fossem duas faces da mesma moeda, é claro, ele coloca o Bolsonaro fora do campo democrático, não é literalmente assim, mas ele distribui metade dos ataques dele para o Bolsonaro, a outra metade dos ataques dele para o Lula, com uma tática eleitoral parece tentar ganhar um setor de classe média antipetista, de uma classe média de direita, para se viabilizar na terceira via. Eu acho que isso deixa o Ciro num local político muito, muito delicado, né? E acaba também fazendo com que ele, muitas vezes, como nesse caso, tenha uma verborragia em relação ao Lula, que eu acho que é descabida, né? Por todas as críticas, obviamente, ele, como qualquer pessoa dentro do campo da esquerda, tem todo o direito de apresentar críticas ao Lula, críticas aos governos do Lula, apontar limites. Agora, isso deve ser feito dentro de um âmbito de respeito político básico. Eu acho que, desse ponto de vista, o Ciro se excedeu. Agora, reitero aqui, Rovai, eu acho que qualquer crítica política às posições que o Ciro tem tomado não pode, em nenhum momento, colocar em dúvida uma solidariedade a ele, nesse momento, como vítima de lawfare, porque a gente não pode ter dois pesos, duas medidas. Sim. Né? E acho que o lawfare e a judicialização da política, o uso da PF e do judiciário para fazer perseguição política é inaceitável em qualquer caso. Não, inclusive o tom do meu editorial foi todo esse. Eu acho que primeiro é solidarizar, agora depois também cobrar, porque exatamente esse tipo de alimentar dessa forma o lavajatismo é que produz esse tipo de lawfare, né, Boulos? A gente, isso daqui a pouco, isso vai atingir a todos aqueles que ameaçarem o projeto político dessa turma, né? E daqui a pouco, eu acho que se eu fosse o Dória, estava dizendo isso, eu dormiria de sapato,
Porque se ele crescer um pouquinho, eles vão para cima, porque a terceira via precisa desse espaço limpo para o Moro. Me parece que ele se tornou o candidato, queria até que você me dissesse sobre isso. Ele é o candidato desse segmento que se diz terceira via, né? Eu acho sim, eu acho que a aposta deles, aliás, se a gente olhar o entusiasmo dos editoriais da grande mídia, o entusiasmo de parte do establishment nas últimas semanas com Sérgio Moro, é uma demonstração de que a aposta deles é o Moro. Até porque, Rovai, o Moro, ele não é a rigor nenhuma terceira via. O Moro é a segunda via do bolsonarismo. O Moro, ele representa o Bolsonaro com um discurso um pouquinho mais civilizado, um Bolsonaro que usa terno, que come de garfo e faca, que é justamente isso que parte do mercado financeiro, do establishment brasileiro quer. A agenda do Bolsonaro e do Guedes é a agenda deles. O que eles querem é alguém que não cause tantos constrangimentos, que não fale tanta besteira, que não crie tanta vergonha internacional, tantos embaraços, como o Bolsonaro faz. Então, o Moro, desse ponto de vista, é um candidato ideal para esse establishment de direita, conservador, neoliberal, mas que se incomoda com o Bolsonaro. E acho que vão fazer de tudo para buscar alçar o Moro. Agora, não é uma tarefa fácil, né, Rovai? Não é uma tarefa fácil. Primeiro porque, para surgir essa terceira via, o Bolsonaro tem que desidratar. Não existe terceira via possível com o Bolsonaro na casa dos 20%. E o Bolsonaro hoje está no pior momento do seu governo e mantém ali os seus 20%. Para o ano que vem vai ter PEC dos precatórios com uma margem de manobra financeira importante para ele, Auxílio Brasil de R$400, o que, pela tendência natural das coisas, deve fazer o Bolsonaro ganhar um certo fôlego. Então, a não ser que aconteça algum fator imponderável que pode ocorrer. Eu conversava outro dia com especialistas, por exemplo, no setor elétrico, que dizem que, a depender das chuvas, agora no final, início do ano, se elas não forem muito fortes, há chances da gente ter no ano que vem racionamento de água, racionamento de luz e até mesmo apagão, porque o nível dos reservatórios é inédito. Se acontece um negócio desse, o Bolsonaro vai para a lona. E aí pode surgir uma terceira via. Mas se não acontece nada, mesmo com todos os esforços que eles têm tido para alçar o Sérgio Moro novamente ao herói nacional, querer trazer a narrativa da Lava Jato, do combate à corrupção para o centro da agenda pública, botar o Moro até para falar umas papagaiadas de economia. Quando eles, mesmo esse esforço, se não houver nada de novo, eu acho que é muito difícil a viabilização dessa terceira via e a polarização tende a ser do Lula com o Bolsonaro. Brilha, Lorenzo. Olha só, tem aqui um superchat do José Lobo Avelar, ele diz: assim que for confirmado o Alckmin como vice do Lula, a federal bate na porta. A Lava Jato tem denúncias contra ele. Então eu já aproveito... Caralho, achei de uma sagacidade esse comentário do Zé Lobo Avelar. Eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido, né, Boulos? É uma outra coisa que pode vir a acontecer mesmo, né? E eu já aproveito para perguntar o que o Boulos está achando dessa especulação todas em torno dessa chapa aí presidencial. Já deixou de ser especulação. Né? Não sei. Eles vão até jantar juntos sexta-feira. Imagina que o Boulos também vai no jantar do Prerrogativas. A Gleisi falou que não tinha negociação. A Gleisi tem que falar isso. Já aproveito então para perguntar, o que você acha dessa chapa e já responder ao comentário do José Lobo, né? Será que agora a Lava Jato vai para a porta, né? A federal vai para a porta do Alckmin? Bom, vamos lá, Adri. Primeiro, Rovai, eu não vou estar no jantar no domingo dos Prerrogativas. Fui convidado pelo Marco Aurélio, pelo pessoal, mas vou estar no Chile, porque é justamente o dia do... verdade. Boric. É verdade. Eu vou estar lá acompanhando o Boric, o time lá, espero que tenha uma vitória que vai ser muito inspiradora para todo o continente. Olha, não há mais o que se duvidar no Brasil em relação à judicialização da política. Essa turma ultrapassou todos os limites. Embora eles estejam mais fragilizados do que estavam no auge da Lava Jato, a operação hoje contra o Ciro e
e a ousadia que eles ainda têm não surpreenderia se fizessem gestos e movimentos como esse. Agora, em relação ao Alckmin como vice do Lula, eu tenho duas questões, uma de, vamos dizer assim, mais analítica e outra de posicionamento. A analítica é que eu ainda acho, Rovai, que é muito difícil uma coisa dessa parar em pé, porque o namoro interessa para os dois. Então, você ter a fumaça de uma possível chapa, o Lula aí se coloca e demonstra a disposição de amplitude para poder derrotar o Bolsonaro. O Alckmin volta para o cenário nacional e ele estava no ostracismo desde 2018. Agora, a consumação do casamento, eu tenho muitas dúvidas se interessa. Porque o Alckmin perde parte expressiva do seu eleitorado. O eleitorado do Alckmin, quem não é de São Paulo talvez não saiba isso com tanta precisão, mas é um eleitorado extremamente conservador, né? Então, o Alckmin, ao se aproximar do Lula, ele vai entregar esse eleitorado de bandeja no colo do Rodrigo Garcia, que é o Dória, que é o maior adversário dele. Tem dúvidas se ele tem a disposição de fazer isso. E segundo, para o Lula, o que o Alckmin agrega numa chapa? Primeiro, seria só São Paulo. Mais do que isso, é muito duvidoso que um conservador de São Paulo votasse no Lula só porque o Alckmin é vice. É mais fácil que ele se desinteressasse do Alckmin. E o Lula poderia, se quiser dar um gesto mais moderado e tal na escolha da sua vice, poderia escolher outros nomes que eventualmente agregassem mais. Então, do ponto de vista analítico, eu acho que essa chapa não é tão fácil de vingar. Que outros nomes, Boulos? Porque as pessoas falam muito de outros nomes, mas até agora o que chega na Luísa Trajano. É Luísa Trajano. Francamente, Rovai, eu não estou na cabeça do Lula. Não. Mas você deve falar de outros nomes por aí. Como sugerir nomes a ele, até porque eu tenho também um questionamento se esse caminho de um vice com um caráter mais moderado seria de fato necessário para o Lula, com a força que tem nas pesquisas e com as perspectivas reais que tem de ganhar a eleição. Mas, enfim, a outra questão e aí entrando nisso, é o meu posicionamento político. Eu acho um sinal péssimo uma eventual aliança com Alckmin se ela se concretizar. Primeiro, do ponto de vista simbólico. Todo mundo sabe aqui o que o Alckmin representa para São Paulo, é o governador que fechou as escolas, é o governador que jogou bomba em professor. Eu trabalhei como professor no governo Alckmin, na rede pública estadual, sofri na pele, é o governador que despejou o Pinheirinho lá em São José dos Campos, naquele massacre extremamente simbólico. O Alckmin também, assim, do ponto de vista do que a gente viveu há 5 anos atrás, é preciso aprender com o que foi o efeito Temer, com o que foi o processo do golpe, né? Você ter um vice de direita, de centro-direita, por mais que ele possa não conspirar como o Temer conspirou, ninguém sabe como vai estar o Brasil daqui a 1, 2, 3 anos, né? Se eventualmente os setores do mercado, do centrão, se articulam, caso o Lula seja eleito para derrubá-lo, o Alckmin seria uma saída ideal para eles. Então, no mínimo, muito arriscado, um risco que eu não vejo a necessidade de correr, além do que nós temos que ter a perspectiva de que no ano que vem o desafio não é só derrotar o Bolsonaro, é derrotar o projeto do Bolsonaro. Essa agenda neoliberal que devolveu o Brasil para o mapa da fome. Essa agenda que é do Guedes, que é do PSDB, que é compartilhada pelo Geraldo Alckmin, que implementou ela e defende a agenda de austeridade, de corte de gastos. Então, acho que é um sinal trocado, um sinal que seria muito ruim se concretizasse. Tem já várias pessoas sugerindo o Boulos de vice do Lula, olha só, já aqui no chat. Nosso chat é muito volátil. Ontem era o Dino. Ontem estava o Flávio Dino aqui, todo mundo, Dino vice, agora Boulos vice.
E tem uma pergunta para o Boulos, Rovai, mas eu já faço e depois faz a sua emendando. A Lu Rodrigues pergunta: Boulos, você acredita que a PF virou uma milícia de elite? E aí eu queria saber do Boulos, uma pergunta bem objetiva. Se o Alckmin for vice do Lula, você vai defender o apoio ao Lula no primeiro turno dentro do PSOL? Vamos lá. Primeiro, a questão da Lu Rodrigues. Eu não acho que a gente possa botar na conta da PF, pura e simplesmente. Porque, veja, nesse caso do Ciro, por exemplo, hoje, a PF cumpriu uma ordem judicial, parece que de um juiz translocado do Ceará, que já tá inclusive, saindo uma série de decisões esdrúxulas que ele tomou no último período. No caso, por exemplo, em que a PF me intimou para prestar depoimento por causa de um tweet. Isso foi no ano passado. A PF cumpriu uma determinação do então ministro da Justiça, hoje ministro do Supremo, André Mendonça. Então, eu não acho que dá para jogar simplesmente na conta da PF. Acho que nós temos hoje um aparato que, claro, tem gente dentro da PF, mas tem gente no Ministério Público, mas tem gente, obviamente, no governo Bolsonaro, tem gente no Judiciário, que opera um processo de judicialização da política e de politização da justiça. É esse caldo de cultura que o lavajatismo escancarou que a gente precisa enfrentar no conjunto das instituições e que, óbvio, o Bolsonaro aprofunda isso quando busca instrumentalizar instituições de Estado como, enfim, ferramentas políticas do seu governo e das suas preferências ideológicas. Em relação ao apoio ao Lula, eu defendo, Rovai, abertamente, defendo isso dentro do meu partido e defendo publicamente o apoio à candidatura do Lula, porque eu acredito que o Lula é quem tem melhores condições de derrotar o Bolsonaro no ano que vem, e acho que o grande desafio que nós temos em 2022 é derrotar o Bolsonaro. A tendência do PSOL, a inclinação do próprio Congresso do partido foi para o apoio ao Lula. Agora nós queremos fazer um debate, mais até do que o debate de vice, nós queremos fazer um debate programático, vai. Essa é a maneira como eu acho que o PSOL pode melhor contribuir na construção de uma frente para derrotar o Bolsonaro. Porque, sim, eu quero reiterar um ponto aqui. Um passo será a vitória nas urnas. O outro passo será reconstruir o Brasil. O desastre que nós temos de destruição nacional, desde o golpe do Temer até aqui, intensificado com Bolsonaro na presidência, é uma coisa sem precedentes. Então, assim, nós vamos precisar, por exemplo, do ponto de vista econômico, eu não vejo uma possibilidade da gente ter um plano de reconstrução com geração de emprego, renda, combate às desigualdades, combate à fome, se não revogar o teto de gastos, essa regra fiscal absurda, única. E esse é um ponto que o pessoal vai colocar na agenda, na construção de uma campanha. Eu não vejo possibilidade da gente conseguir a margem necessária para o investimento público que nós vamos precisar a partir de 2023 para reconstruir o Brasil, se não fizer o que, aliás, boa parte dos países do mundo estão fazendo, que é pautar a tributação progressiva. Até os Estados Unidos, insuspeito de socialismo, de bolivarianismo, no pacote Biden, está pautando taxação de fortunas. Vários países da América Latina estão colocando esse debate. Nós precisamos colocar uma reforma tributária progressiva na agenda, taxar banco, taxar grandes fortunas, taxar lucros e dividendos, inclusive ampliação da base monetária com emissão de moeda, quer dizer, você ter uma regra fiscal mais flexível. Do ponto de vista ambiental, o Bolsonaro se marcou internacionalmente pela devastação da Amazônia. Nós precisamos colocar o Brasil numa vanguarda, num espaço que é próprio, que o Brasil tem uma potência enorme para estar no processo de transição energética, de modais de transporte, de zerar emissões de carbono, de desmatamento zero, de respeito às reservas indígenas. Há todo um debate essencial, que eu acho que é a grande forma como o PSOL pode contribuir nesse processo, para que seja encampado por essa campanha presidencial. Nós não podemos simplesmente dizer, olha, é derrotar o Bolsonaro e
acabar absorvendo parte do programa do Bolsonaro, porque senão você não consegue, inclusive, governabilidade para fazer algo mais avançado adiante. 2023 não é 2003, é outro Brasil, é um Brasil de terra arrasada, destroçado. Então, o papel que eu acredito que o pessoal terá na construção dessa unidade é puxar, é levantar a todo momento pautas mais à esquerda, pautas de enfrentamento que são essenciais para um processo de reconstrução. Não sei se eu tenho mais perguntas, senão eu faço aqui que eu tenho. Eu quero saber da federação, o partidário, o PSOL, Rede e PCdoB estão discutindo uma federação desses 3 partidos, né? E aí havia uma discussão, o Flávio Dino, inclusive, defendeu ontem aqui, que fosse uma ampla federação, incluindo PT e PSB. Ele acha ruim ter 2 federações, uma do PT e do PSB, outra do PSOL, da Rede e do PCdoB. É engraçado, inclusive, porque às vezes eu fico vendo, eu acho que se for fazer uma rede por identidade ideológica, uma federação, PT, PCdoB e PSOL parecem ter mais identidade ideológica e Rede, PSB, mais identidade. Seriam 2 divisões assim. Mas parece que o olhar não está bem com... As pessoas não estão se preocupando com identidade ideológica no momento que é para uma duração de 4 anos. Estão se preocupando em como fica a repartição de poderes e as eleições de deputados. Não é ruim isso, Boulos? Nós temos que ponderar o que representa uma federação. Uma federação precisa ter identidade ideológica, porque senão ela explode na primeira esquina. Porque, veja, significa as bancadas desses partidos atuarem juntas, significa esses partidos estarem juntos nos palanques estaduais e nos palanques municipais em 2024, porque a federação tem duração de 4 anos. Então, a identidade política programática é o ponto de partida. Agora, a federação também precisa envolver arranjos locais, porque ela é verticalizada, Rovai. Então, se o PSOL federa com o PCdoB e com a Rede, o PSOL terá que estar com o PCdoB e com a Rede em todos os estados. Então, se em alguns estados você tem um conflito aberto, não tem espaço, por exemplo, não tem um avanço para discutir uma candidatura única, isso acaba sendo um obstáculo da militância daquele estado, dos partidos, da militância dos 3, 4 partidos que estejam discutindo federação naquele estado, para se chegar a um entendimento. Então, não é uma equação simples, né? Se ela não fosse verticalizada, seria uma equação muito mais simples de se fazer, algo como uma frente ampla uruguaia, você juntar o espectro de esquerda e centro-esquerda, o campo progressista mais variado, porque você poderia administrar em cada local, você teria uma unidade nacional e administraria em cada local as opções diferentes, mas não é o caso. A regulamentação da federação verticaliza. E é isso que está influenciando e que hoje, do meu ponto de vista, impede uma federação zona com todo mundo junto. O PSOL tomou a definição de discutir com o PCdoB e com a Rede, tanto porque existe uma base programática comum, mas que também existiria, por exemplo, com o PT, né, com outros partidos do campo, mas também porque é possível, aparentemente, se resolver os arranjos locais de uma maneira mais tranquila do que seria, provavelmente, com o PT e com o PSB. Eu espero que a gente consiga avançar na federação. Eu acho a federação verdadeiramente um passo adiante na legislação, porque ela impulsiona uma unidade política diferente da coligação proporcional, que era uma coisa, às vezes, fisiológica, de um cálculo de quociente partidário, de quociente eleitoral. A federação, ela cria bases para uma unidade política mais sólida, dá oportunidade para que se exercite essa unidade na prática. Eu não vejo problema que a gente tenha, considerando essas dificuldades regionais que existem, que a gente tenha 2 federações no campo progressista. E a tendência é que essas 2 federações, se existirem no âmbito nacional, estejam com Lula. Então, nacionalmente, elas vão estar no mesmo projeto nacional e elas vão se diferenciar nas opções dos estados.
Bom, e seria uma forma de ampliar, e muita gente tem aqui na comunidade falado da importância de eleger um parlamento mais progressista também, né? Porque hoje, se você considerar, são muito poucos, né? São 130 deputados, né? Num Congresso, então como 130 com generosidade, né? O que... Bastante generosidade. E aí, como, né, é uma forma de ampliar parlamentares progressistas, como construir um parlamento mais progressista para um eventual governo Lula em 2023, Boulos? Eu acho que nós vamos ter que fazer uma campanha no ano que vem que ela seja casada, sabe? Nós precisamos fazer o debate de candidaturas majoritárias à presidência da República, a governos do Estado e a Senado Federal, casado com o debate de candidaturas proporcionais. Então, não dá para você falar só, porra, vota no Lula, ou vota no Boulos aqui em São Paulo, ou vota não sei o quê, e não vir junto com o cardápio de chapa de deputados deste campo. Isso, muitas vezes, essas discussões se dão de forma separada, porque a eleição proporcional para a Câmara, ela acaba sendo uma eleição mais pessoalizada. O cara que trouxe um benefício para o meu bairro, é aquela história do vereador federal, né? Alguém que ajudou de alguma forma. A eleição proporcional, ela é muito mais suscetível ao clientelismo, à força ali da barganha econômica local, do que a eleição majoritária. Então, nós precisamos fazer o esforço de colar a eleição proporcional com a majoritária e fazer uma campanha política no ano que vem que conscientize o eleitorado da importância de ter um Congresso progressista, da importância de ter uma ampliação dessa base progressista para o presidente que seja eleito não ficar refém do Centrão. Tem superchats aqui, Rovai. A Ruth Nassib, ela diz: meu voto é Lula e quem ele quiser como vice. Lula sabe o que faz, diz a Ruth. E tem também aqui o Mark Davis. Ele fale sobre as acusações do PCO. A gente pergunta para o... Cara, essa história do PCO é tão chata, né? Eu já fiz tantos editoriais, já bati tanto neles. Agora eu sou alvo. Não sei se você sabe, mas eles escrevem Boulos, Rovai, agora Kiko. Antes era Boulos e Rovai. Só que eu não dou aula no IRE, porra. Eu preciso ser contratado pelo Valfrido. Você que é amigo dele, só dei um curso lá, uma aulinha. Manda o currículo, vai. Manda o currículo. Vou mandar o currículo lá. Eu quero também coordenar um negócio aí. Como é que é isso, Boulos? Bicho. História chata, né, velho? Olha, francamente, eu nunca tive tempo para levar o PCO a sério. Eu acho que não merece ser levado a sério. É uma seita política que fala todo tipo de disparate, de absurdo, não tem qualquer compromisso com a realidade, qualquer compromisso com a esquerda, com o que quer que seja. Eu já tive a oportunidade de falar sobre o que eles tentaram polemizar ou criar problema foi justamente a minha relação com o Valfrido Vardi, que é um advogado, um grande amigo que eu conheço desde os tempos de faculdade, estudamos juntos na Faculdade de Filosofia, e que construiu o Instituto, o IRI, onde ele incorporou uma ampla diversidade, uma gama de todos os lados do pensamento, e eu dou aula lá na CUP, que é uma escola ligada ao IRI, escrevo colunas para o IRI, e aí o PCO resolveu dizer que por isso eu era agente da CIA. Mas, enfim, não merece ser levado. Não merece, dá muito milho para bode, né? E a gente, bom, enfim, deixa para lá. Agora, toda séria no tempo que nos resta aqui. Eu só quero dizer uma coisa. Valeu, pessoal, aí, por estar falando aí, me apresentando para a galera que não me conhece aí. Manda eles assistirem o Fórum 11h30 também. Um beijo. Dri, segue o jogo. Segue. O Salo está falando: hoje a Petrobras pagou super dividendos de 3,25, enquanto a ação vale 29, mais de 10%. O Tesouro deixou de arrecadar 8 bi, caso houvesse um imposto. É isso aí. É boa, importante essa informação. Outro dia teve o Zé Maria aqui da FUP, Boulos. Ele falou que
a Petrobras deve dar um lucro esse ano de 100 bilhões de reais, sendo que 70 bilhões vão ser para investidores privados, vão ser destinados. Não, a política de preço da Petrobras é um escândalo mundial, né? É um escândalo mundial. Eu acho que todo mundo que está assistindo a gente, quando for abastecer o seu carro, ou quando for ver o aumento das tarifas de transporte que vai acontecer agora na calada, na virada do ano, inclusive aqui em São Paulo, em várias cidades do Brasil, e vejam que o responsável por gasolina a R$ 7 se chama essa política que está dando lucros bilionários para os grandes acionistas estrangeiros da Petrobras pela paridade com o preço internacional, que é injustificável, que só tem interesse de encher bolso de acionista às custas da economia do povo brasileiro. Boulos, tem também aqui as pessoas que estão querendo saber sobre a sua pré-candidatura ao governo de São Paulo, como que está a pré-campanha, se tem alguma chance de alguma aliança com outros candidatos progressistas, e tem também uma pergunta do nosso membro Rafael Quaresma, alguma chance de Boulos ser candidato a deputado federal? Olha, Adri, eu sou pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, definido inclusive já pelo Congresso do meu partido. Estamos fazendo o esforço de construção da unidade mais ampla dentro do campo progressista. É evidente que esse é o cenário ideal para todos nós. Nós temos uma oportunidade de ouro para acabar com a hegemonia de 27 anos do PSDB. Eu ainda acho que o Alckmin será candidato ao governo e vai ser um adversário importante, ali disputando o voto com o Rodrigo Garcia, com essa divisão do ninho tucano. Ainda vai ter o Tarcísio Freitas representando o bolsonarismo. E eu acho que há um desejo de mudança no estado de São Paulo. Eu rodei esse semestre, fui para mais de 35 cidades. Ontem estava aqui em Taboão da Serra, na região metropolitana, fizemos uma atividade incrível, com mais de 500 pessoas, uma plenária aberta aqui em Taboão. Rodei boa parte do interior nesse semestre, e é perceptível esse sentimento, esse desejo de mudança. As pessoas não querem mais o governo do PSDB, que está desgastado. Claro que se a gente estiver unido, a gente tem muito mais chance de canalizar isso para uma perspectiva de vitória. Nós estamos com conversas muito evoluídas com o PCdoB, com a Rede, com o PDT, na perspectiva de construir uma frente aqui em São Paulo. O PT tomou a opção, que eu considero legítima, de lançar sua candidatura própria com o Fernando Haddad. O PSB, não sei se de fato lançará o Márcio França ou não, ao que tudo indica, lançará. Eu acho que ainda há tempo para a gente buscar um grau de unidade maior daqui até o início do ano que vem. Espero que a gente consiga e vou seguir trabalhando para que a gente consiga. O Márcio França será vice, né? Estava sem som, Na verdade, se o Alckmin for candidato a governador, o Márcio França será vice, né? Isso é o que o Haddad quer, né? O Márcio França diz que é o Haddad que será candidato ao Senado e ele candidato ao governador. Não, eu digo, se o Alckmin for candidato a governador, o Márcio França será vice. Entendi. Achei que você estava falando do Alckmin vice do Lula. Não, se o Alckmin for vice do Lula, aí vai ter que tentar criar uma composição aqui em São Paulo. Um dos dois vai ter que... Márcio França e Haddad... Eu acho também, Rovai, que se o Alckmin for candidato, a chance do Márcio ser vice é real pela relação política histórica que eles têm. O Márcio foi vice do Alckmin na eleição anterior. Brida Lourenço. Eu queria, aproveitando na campanha à Prefeitura de São Paulo, você fez sempre uma campanha valorizando a campanha de amor em oposição à campanha do ódio, né? E a gente vê agora, o ano que vem, já uma guerra aí, o Bolsonaro com a máquina do gabinete do ódio e tal. Então, eu queria saber como você está esperando o ano que vem, de 2022, como você vê esse clima da campanha, esse ódio todo, como a gente combater isso, já que é uma pauta que você trouxe bastante em 2020. Eu acredito que a campanha do ano que vem vai ser uma guerra conflagrada pelo bolsonarismo,
sem sombra de dúvidas. Eles, no desespero, porque estão atrás, porque estão perdendo, vão usar todos os meios, fake news, ataques de toda sorte, inclusive violência política. Eu receio muito que no ano que vem a gente veja cenas de violência de rua, né, durante o processo da campanha eleitoral. Não será um passeio, não será uma campanha simples, mas eu acho que isso exige, inclusive, da esquerda, a necessidade de fazer uma campanha de mobilização. A forma da gente lidar com o teor agressivo bolsonarista não é na passividade. Evidentemente, também não é no revide sair na porrada com eles no meio da rua, mas é fazer uma campanha mobilizada, é fazer uma campanha que engaje as pessoas, que faça com que as pessoas sintam gana, tesão, vontade de ir para as ruas, de fazer campanha. Isso vai ser mais importante do que nunca no ano que vem. Por isso que essa é uma das razões, por exemplo, que eu acho que um gesto como o Alckmin de vice atrapalha, meio que um balde de água fria no sentimento, no engajamento do ativismo, da militância do campo progressista. Uma das características da campanha que nós fizemos no ano passado em São Paulo foi justamente essa. Né? Foi uma campanha de não aceitar o ódio como ponto de partida do debate, né? Foi uma campanha feita com esperança, foi uma campanha feita com sentimentos positivos de mobilização, mas foi uma campanha extremamente engajada. Uma campanha em que as pessoas foram para a rua por conta própria e se mobilizaram. Eu acho muito importante que a gente tenha esse espírito ano que vem, não apenas na campanha nacional, mas também em cada um dos estados do Brasil. E o Celtinha? Tá firme e forte, Celtinha? Tá firme e forte. Esse fim de ano, para ser honesto com você, Dri, o Celtinha teve alguns acidentes de percurso. O Celtinha está indo embora. Não está indo embora, ainda não. Mas teve um monte de probleminha, radiador. Carro velho, quem está assistindo a gente tem carro velho sabe bem do que eu estou falando. Quando dá um problema, bicho, aí vai, né? É um ciclo vicioso. Mas nós botamos, insistimos no Celtinha, apostamos nele, foi para mecânica, fez motor. Já está na hora de fazer motor, bom. Você precisa resolver. Precisa fazer um crowdfunding para comprar um Celtão. Não, mas vai entrar em 2022 tinindo. Vou rodar o estado de São Paulo com o Celtinha. O único problema mais caro do que fazer o motor, vai ser pagar pedágio. Isso é verdade. É impressionante como rodar pelo estado de São Paulo custa pedágio. Bicho, eu fui esse ano aqui. Se nós tivemos que fazer economia aqui para conseguir pagar os pedágios para chegar lá para o lado de Marília, Bauru, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, meu irmão, é uma fortuna o que o PSDB fez nas concessões. Já não basta a gasolina R$7, né? Aqui a gente... Fora isso, né? Eu moro em Santos, né, Boulos? Eu sei o que é pedágio. Porra, o pedágio mais caro do mundo. O pedágio mais caro do mundo é o da Imigrantes. 30, aumentou agora 32, 34. O metro quadrado mais caro, o quilômetro rodado mais caro do mundo é a Imigrantes. Boulos, vai chegar aí em breve no Campo Limpo, certo? A caneca da Fórum. Aí você pode fazer propaganda quando você estiver tomando tal. Aí aqui é boa essa caneca, Boulos. Vou te contar um negócio. Você fica bebendo e todo mundo está achando que você está bebendo água. Você pode estar bebendo qualquer outra coisa. Aí você vai... À noite, quando eu faço as lives aqui à noite, eu fico aqui com a garrafa do lado. Necessariamente não é água. Principalmente aquela live. Boa dica, Rovai. Boa dica, meu caro. Tem que... né? Olha só, tem mais comentários aqui. A Fátima Lemos diz: Boulos falou de eleições para parlamento. Essa possibilidade pode estar no seu horizonte? Te admiro demais. Votei em você. E tem também uma pergunta aqui de uma membra nossa, que eu perdi aqui, mas ela perguntava sobre a candidatura do Glauber Braga, que também se tinha colocado como pré-candidato à presidência pelo PSOL. E tem também um superchat do Daniel Miage. Do Japão. IN, olha que chique. Boulos é melhor que o PSOL. Boulos sempre esteve ao lado de Lula, mas o PSOL, Genro e Plínio Arruda apoiaram Serra. Uma ala do Rio boicotou Freixo, Benedita, etc.
E eu queria, antes de passar a palavra para o Boulos, mostrar um desenho do João Pedro, autista, que mandou aqui em homenagem ao Boulos, com Maradona e com Lula, né? Uma foto aqui. Ele até me pediu aqui, eu estou cheio de mensagem, acabei esquecendo. Um beijo para o João Pedro. Pro João Pedro. Grande nossa. João Pedro, viu? João Pedro é uma figura carinhosa, é um desenhista extremamente talentoso, um cara que eu gosto pra caramba. João Pedro, beijão para você, meu irmão. Ele é o rei da Bahia agora, rapaz. Um dia ele tá com a Semineto, no outro dia ele tá com o Rui Costa e com o Jacques Wagner. O cara é poderoso. Mas deixa eu responder, Dri, e na sequência depois eu vou ter que ir, porque minhas filhas que vão sair comigo já estão aqui fazendo cara feia do meu lado aqui na transmissão. Vai lá. E essa é uma coisa que não se nega, né? Tá certo. Essa pressão não tem jeito. Mas sobre o candidatura ao parlamento, veja, eu acho que eu estou muito empenhado em ajudar a construir uma chapa forte do PSOL para aumentar a nossa bancada no parlamento. Espero que os demais partidos do campo progressista consigam também botar de pé chapas fortes em todos os estados. Nós temos nomes e quadros importantes que eu acho que estão se dedicando a essa tarefa, sobretudo a Câmara Federal. Então, meu empenho está relacionado a isso, e acho que a nossa candidatura aqui ao governo de São Paulo também vai ajudar a fazer crescer a bancada do partido aqui no estado. Em relação ao Glauber, o Glauber é um puta parlamentar, acho que um dos maiores parlamentares do Brasil, o cara que meteu o dedo na cara do Sérgio Moro, combativo, comprometido com os trabalhadores das estatais, com os servidores públicos, um dos caras que está na linha de frente contra os processos de privatização dos Correios, da Eletrobras, tem meu máximo respeito. E os partidos têm diferenças internas, é natural. O PT tem, o PSOL tem, até os partidos de direita têm. Né? Um partido não é pensamento único, um partido não é uma seita. E o PSOL tem as suas diferenças. Existem pessoas dentro do PSOL, inclusive o Glauber e grupos políticos, que defendem que o melhor para o partido seria uma candidatura própria. Agora, essa posição não foi majoritária, ela foi minoritária no Congresso do partido, e o partido ficou de bater o martelo na sua convenção eleitoral no primeiro semestre. A tendência é que o pessoal aprove o apoio ao Lula e a participação numa frente, e é a posição que eu defendo. Isso não tira o direito do Glauber de fazer o debate interno, de colocar a perspectiva de uma pré-candidatura. Né? Acho que ele tem esse pleno direito, e isso pode, inclusive, contribuir com o debate. E sobre... Veja, o que eu disse, os partidos têm posições diferentes, existiram pessoas no PSOL que tiveram uma posição diferente da nossa em relação à Lava Jato. Agora, isso não autoriza quem quer que seja a dizer o PSOL foi lavajatista. Nunca foi a posição majoritária dentro do partido. O PSOL esteve como partido, inclusive, lá em São Bernardo do Campo, junto com Lula, contra a prisão. Esteve como partido, inclusive, nas mobilizações contra o golpe do Temer e do Eduardo Cunha contra a Dilma. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, às vezes, as fricções, as disputas que existem, muitas vezes até antecipando disputas eleitorais ou a animosidade da militância, acabam fabricando realidades que não existiram. Né? A despeito das diferenças internas que existem no PSOL, o campo majoritário do partido sempre teve uma posição clara, e essa posição não caminhou para o antipetismo, não caminhou para o lavajatismo, e segue sendo uma posição que defende a unidade do campo progressista contra Bolsonaro. Grande Guilherme Boulos, sempre um prazer poder estar com você aqui. Espero que até a eleição de 2022 a gente faça mais umas 10 vezes assim. Faremos, no que depender de mim, estou à disposição. O único problema do Boulos é que ele ainda não virou santista, mas em breve teremos o Boulos. Você está falando de uma das minhas maiores virtudes, que é ser meu caro Romário. O cara ia no Pacaembu. Agora, você é da época do Pacaembu, né? Não do Pacaembu. Do Pacaembu, mas eu tenho ido para a Arena. Fui para a Arena na semana retrasada, no Corinthians e Grêmio lá. Fazia muito tempo, desde o início da pandemia, que não ia para o estádio, reencontrei. Para mim foi muito bom. Muito bem. Obrigada, Obrigado. Boulos. Vai lá atender as filhotas e ótimas festas aí para você. Até a próxima. Obrigada. Valeu, Boulos.
Obrigado, Romário. Satisfação, viu? Satisfação é nossa. Tamo junto, irmão.